Ok. Gente, então, a aula passada a gente estava analisando os direitos em espécie. E aí, um dos direitos que a gente analisou em espécie foi o direito à vida. Agora a gente vai analisar o grupo dos direitos à liberdade. As liberdades, em geral, elas têm uma coisa em comum: elas existem em razão da autonomia individual. O que é que significa isso? As liberdades, sejam elas quais forem, elas existem como uma forma de tutelar o indivíduo contra intervenções arbitrárias. Eu vou mandar esse documento para vocês. É essencialmente essa a ideia. Existem dois tipos de liberdades. É a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. A liberdade dos antigos era a liberdade que a gente chama de liberdade ativa, que é uma liberdade para participar dos assuntos públicos. A ideia grega, principalmente, de liberdade. Assim, a liberdade ela existe como um instrumento para o cidadão poder participar da vida da sociedade, poder decidir. Então, é um direito muito fortemente ligado à ideia de direitos políticos. Já a ideia que nós temos é uma liberdade muito mais negativa, ou seja, é uma liberdade de, aqui é uma liberdade para, e aqui é uma liberdade de. Que liberdade de? Liberdade contra ou que eu exerço em face de submissões, sujeições contra a minha vontade. Que é o conceito, de novo, moderno ou atual de liberdade. Embora ela não seja só isso, né? E aí a gente tem, dentro das liberdades, vários tipos de liberdade. Uma das liberdades principais é a liberdade de locomoção, ou alguns chamam de ambulatorial, de ir e vir, que é essencialmente o seguinte, no que consiste essa liberdade? Possibilidade de locomoção independente de coação e a restrição apenas nos limites da lei. Que restrição no limite da lei? Por exemplo, a aplicação da pena. Em todo caso, como qualquer direito fundamental, essa restrição sempre é uma restrição que a gente já viu, né? Proporcional e razoável. Proporcional, né? Outra liberdade que talvez seja mais interessante que essa é a liberdade de expressão ou de manifestação do pensamento. Essa liberdade chamamos de liberdade guarda-chuva. Por que liberdade guarda-chuva? Porque dentro do conceito dela, ela abrange diversos tipos de liberdade. Qual é o núcleo dela? Ou no que ela consiste em essência? Direito de transmitir ou de informar, né? De expressar, assim, de buscar e de difundir ideias pelos mais diferentes meios. Então, uma dessas manifestações é a liberdade de expressão. E aqui vem uma diferença talvez significativa, ou uma diferença significativa, que é a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de pensamento. A liberdade de expressão está associada muito mais ao seu caráter externo, ou seja, possibilidade de comunicar a alguém uma certa opinião. Já a liberdade de pensamento
tem um caráter muito mais interno, que é a proteção ou a possibilidade de formular e optar, manifestar ou não uma opinião. A liberdade que é mais relevante para o direito é a liberdade de expressão. Por quê? Porque a liberdade de expressão tutela relações interpessoais. Já a liberdade de pensamento, não. Ela diz respeito muito mais a uma proteção individual. Só que o direito, ele quase não consegue alcançar o âmbito interno. Para não dizer que ele não consegue alcançar, né? Ele não consegue alcançar o âmbito interno. Então, o direito, ele pode te impedir de expressar uma ideia, de comunicar uma ideia, de buscar uma ideia, mas o direito ele não consegue mudar os seus pensamentos. Então, assim, você pode, vamos supor, não concordar com uma certa coisa, continuar pensando aquilo, tendo aquela convicção, mas não comunicando aquilo por medo de uma repressão externa. Então, o direito ele não alcança esse âmbito interno. Então, por isso a gente diz assim, a liberdade de manifestação do pensamento, ou a liberdade de expressão do pensamento, que é a possibilidade de comunicar isso a uma outra pessoa. Essa liberdade de expressão, então, que é o nosso foco, eu estou com a impressão que a gente já viu esse conteúdo, mas a gente revisa e avança, em todo caso. A liberdade de expressão do pensamento, ela tem um caráter extremamente abrangente. Por quê? Porque ela inclui escritos, falas, gestos e qualquer forma de comunicação. Não depende, esse é o ponto, não depende da relevância, assim, da relevância desse conteúdo. Quando eu digo também da relevância, é o seguinte: a manifestação do pensamento, ela só protege ideias bem fundamentadas, bem organizadas ou algo do tipo? Não. Essa liberdade, ela protege os mais diferentes tipos de opiniões. Então, por exemplo, um comercial. Quando eu vou fazer um comercial, sou um publicitário e eu quero apresentar uma peça publicitária. Essa peça publicitária, ela é amparada pela liberdade de expressão? É amparada. Mesmo que o conteúdo seja puramente comercial, isso não importa. Isso é suficiente para que ela seja amparada juridicamente. Então, eu tenho na liberdade de expressão a proteção de situações extremamente relevantes para a sociedade, como liberdade acadêmica, que é um conceituário, é uma derivação, quanto questões puramente superficiais, como, sei lá, liberdade para divulgar uma novela, ou para divulgar um filme, ou para, de novo, fazer uma peça publicitária. Tudo isso é amparado juridicamente. E aí não importa, de novo, a abrangência, quando eu digo assim, em relação aos meios. Tanto faz os meios. Então, escrito, fala, gesto, qualquer forma de comunicação, por exemplo, pode ser pela televisão. Então, ou qualquer instrumento, TV, pessoalmente, via TV, rádio, internet agora, e por aí vai. Ok? Pergunta importante, né? Em relação aos limites. Por isso que eu acho que a gente viu isso, tem essa impressão. A gente tem dois limites que são mais ou menos pacíficos. Principais, 3, segundo alguns, né? O primeiro limite pacífico é em relação ao chamado princípio do dano. O que significa isso? Não há proteção da liberdade de expressão quando a manifestação ou quando a opinião tiver o potencial ou tiver potencial não,
quando tiver o potencial de causar um dano imediato. Então, eu não posso manifestar a minha opinião, ou eu não tenho direito, eu não tenho a proteção da liberdade de expressão, quando a minha opinião ela causa um dano. Então, por exemplo, eu tenho a liberdade de expressão para caluniar alguém? Não, isso não é amparado juridicamente, isso não é protegido pela liberdade de expressão. Por que não? Porque quando eu calunio alguém, essa calúnia, ela causa um dano, ela causa um prejuízo à honra objetiva de alguém. Então, pelo princípio do dano, essa liberdade ela não pode ser, ou essa fala, melhor dizendo, essa fala ela não pode ser protegida pela liberdade de expressão. Não é que ela seja protegida, e nesse caso se abre uma exceção. Não, é que essa fala ela não é protegida pela liberdade de expressão. Ela está fora do limite. Que é um exemplo que eu dei para vocês em relação ao diretor de teatro que decide matar um ator durante a peça. Isso não é liberdade artística. Isso não é protegido juridicamente pela liberdade artística. Bem, uma outra restrição pacífica também é do chamado perigo real e iminente. Enquanto que o dano, eu normalmente tenho uma vítima mais ou menos clara e o dano é mais ou menos nítido, o perigo real e iminente ele dá muito mais com a probabilidade. Então, não há proteção da liberdade de expressão quando a opinião tiver a probabilidade ou causar de forma provável, puder causar de forma provável um dano que pode ser provável um dano concreto e que vá se concretizar em sequência. Eu vou trocar a parte do potencial para não gerar dúvida. Por causar. O princípio do dano, vai haver dano, não há dúvida em relação a isso. Enquanto que o perigo real e iminente, ele está muito mais relacionado a um tipo de, como dizer, de uma probabilidade, assim, analisando estatisticamente, se essa opinião for proferida, essa opinião ela vai gerar graves problemas a outras pessoas. Quando de graves problemas vai causar dano também, só que não é um dano iminente, é um dano que muito provavelmente vai ocorrer. Exemplo. Então aqui eu dei como exemplo a calúnia. A calúnia em si já é o dano. Aqui não. Exemplo, gritar fogo em qualquer cinema, embora o exemplo clássico seja um teatro, um cinema cheio. Então, assim, gritar fogo em um cinema, gritar fogo, bora lá, gritar fogo não é ilícito, não é causa um dano, só que gritar fogo em um cinema lotado tem ou gera uma probabilidade de que as pessoas entrem em pânico e elas efetivamente comecem a se agredir ou se chocar nesse caso, né? E aí eu posso agredir ou causar um dano à integridade física ou talvez até à vida das pessoas. Então, o que é que eu tenho aqui como consequência? Essa opinião ela não será protegida porque ela tem uma probabilidade, um potencial de causar prejuízo, ok? Uma outra que diz que tem relação com as outras duas, a gente chama de palavras agressivas. Que são opiniões direcionadas individualmente, ou direcionadas, são opiniões direcionadas, proferidas, com um único propósito de agredir outra pessoa. Também não são protegidas.
Aqui é o seguinte, gente. E aqui talvez o melhor exemplo seja, por exemplo, a injúria. Vocês lembram a diferença ainda entre injúria e calúnia e difamação, né? Direito penal, revisão para a OAB. A injúria é um tipo de manifestação que eu direciono ao indivíduo e eu direciono com qual intenção, com qual pretensão. A minha pretensão é que ele se sinta ofendido. É que, de alguma forma, o senso dele de autoestima seja prejudicado. A injúria, ela também não é protegida pela liberdade de expressão. Ok? Esses três são os casos mais claros dentro da doutrina. Tem dois casos, no entanto, que são casos que a gente diz mais controversos. Quais são esses casos? Um é um caso sobre o discurso do ódio, também chamado de hate speech. Hate speech é difícil de conceituar, gente, mas assim, qual é a ideia? O discurso do ódio, ele não chega a ser palavras agressivas. Ele não é eles não são opiniões direcionadas, proferidas com a única intenção de causar prejuízo. É algo um pouquinho mais leve, vamos dizer assim. Discursos do ódio são normalmente opiniões que causam uma certa repulsa social. Por quê? Porque elas ofendem, em geral, grupos minoritários, ou elas ofendem certos grupos. Então, percebam, ela não tem um caráter individual, e aí vem um ponto. Quando a gente fala... Deixa eu pegar aqui. Quando a gente fala de liberdade de expressão, tem basicamente três sujeitos, três envolvidos. Tem o emissor, tem o destinatário, que é a plateia, e aí você tem os terceiros. Por exemplo, imagina uma situação em que você tem por exemplo, uma pessoa contando uma piada, sei lá, uma piada homofóbica, tá bom? O emissor da piada normalmente não dirige essa piada à plateia de pessoas que vão se sentir ofendidas por ela. Ele dirige essa piada para um outro grupo de pessoas, que se refere a um terceiro grupo. Esse terceiro grupo são normalmente pessoas ofendidas por essa piada homofóbica. Então, a intenção dele não é alcançar o terceiro. A intenção dele não está direcionada a esse grupo. A intenção dele está direcionada a um outro grupo. Só que de forma reflexa. No direito ambiental a gente chama isso de ricochete, né? Esse efeito ricochete, esse efeito reflexo. Ele vai para o destinatário, mas ele acaba alcançando também esses terceiros, que são os prejudicados. Ok? Não é pacífico o que fazemos com eles, tá? Posições possíveis. A gente tem a posição americana. A posição dos Estados Unidos ela é tolerada pela liberdade de expressão. Por que é tolerada pela liberdade de expressão? Porque a liberdade de expressão para os americanos é um direito que existe para proteger ideias, mesmo para proteger qualquer ideia, inclusive aquelas rejeitadas socialmente. Outra posição, a posição alemã. O discurso do ódio é proibido. Por quê? Porque esse direito à liberdade de expressão ele existe para promover um ambiente democrático.
chamar isso de mercado livre de ideias. Se eu tenho uma opinião como essa que ofende a um grupo e esse grupo não vai se sentir acolhido nesse mercado livre de ideias, então essa ideia não é favorável democraticamente. Por isso ela não deve ser tolerada. E no Brasil, gente? Qual a opinião do Brasil? Já ouviram falar de um caso chamado caso Elvanger? Alguém já ouviu falar? Queira compartilhar? Pessoalmente, vocês são calados. Bora ver se online vocês são calados também. Gente, olha só. O caso Elvanger é o seguinte caso. Era um gaúcho que divulgava livros de uma coisa chamada revisionismo histórico. Quer falar, Giovana? Tá me ouvindo? Agora tá ouvindo, pode falar. Não, é porque ele perguntou assim, a limite para entrar a gente aqui, porque tem algumas pessoas que não estão conseguindo acessar. Tem algum limite? Não, quer dizer, tem 100 pessoas, mas eu acho. Ah, tá bom. Valeu, pronto. Tá. Foi mal. No caso Elvanger, eu tenho a seguinte situação. O Elvanger, ele divulgava, então a gente chama editora, lá no Rio Grande do Sul, e essa editora, ela divulgava livros de caráter que a gente chama de revisionismo. O que é o revisionismo histórico? O revisionismo histórico é uma posição segundo a qual a história não foi daquele jeito, a história precisa ser recontada. E o que é que ele dizia especificamente? Que a história tem que ser recontada em relação ao Holocausto, porque dizem que o Holocausto não ocorreu. Não ocorreu, na verdade foi uma grande invenção e tal. E aí o que nós precisamos é mudar essa concepção sobre a história. Bem, quando a gente faz isso, qual é o efeito que tem? Ah, ok, uma outra visão sobre a história. Só que isso gerava uma série de ofensas aos judeus, que dizia assim, que os judeus tinham se beneficiado com o Holocausto, tinham ganhado dinheiro com isso, que eles eram os grandes beneficiários, não foi assim e tal. E ele publicou alguns livros bem ofensivos. Não chegou a ser, de novo, nenhuma das situações aqui de cima, tá? Não era princípio do dano, não era perigo real iminente, nem palavras agressivas. Quer dizer, alguns ministros até discutiram se era, mas assim não foi o posicionamento predominante. Qual foi o posicionamento predominante? É que essa opinião dele não era uma opinião que favorecia um ambiente democrático, ao contrário, era uma opinião extremamente exclusivista, era uma opinião que afastava os judeus, ou que prejudicava, em tese, os judeus por ter essa visão enviesada e prejudicial em relação a eles. Então, essa decisão do Supremo vedou o revisionismo. Bem, só que aí surge uma dúvida, né? Se o Brasil ele manteria essa posição hoje. Por que isso? Porque o Brasil mudou muito o entendimento do STF sobre liberdade de expressão. Então, talvez o Supremo fosse agir diferentemente hoje. Ok? Perfeito. Gente, além da liberdade de manifestação do pensamento, que é o principal direito que a gente fala aqui, um outro direito de liberdade também envolvido é o direito à liberdade religiosa. A liberdade religiosa ela tem relação. Ah, tá. Pode falar, Giovana. Opa. Não? Não estou conseguindo te desbloquear o teu áudio. Fala pelo chat que eu não estou conseguindo desbloquear o teu. Se tu quiser falar, eu não estou conseguindo desbloquear o teu áudio. Tá?
Tá, gente, a liberdade religiosa, ela tem alguns núcleos. Quais são os núcleos da liberdade religiosa? É a liberdade de ter, divulgar, mudar, ter, divulgar e mudar, essencialmente, né? Uma crença religiosa. Bora para cada núcleo. O que significa ter uma religião? A liberdade religiosa ela assegura que todo e qualquer indivíduo pode escolher ter ou não ter uma crença religiosa. E, portanto, né, viver segundo essa crença. Qual a implicação desse primeiro núcleo? O Estado ele não pode impor a Emília está fazendo um comentário interessante sobre o revisão histórico em relação ao período da ditadura militar no Brasil. De alguma forma é. Só que, assim, é um revisionismo histórico, só que ele não é um revisionismo histórico que alcança um grupo específico. Então, é um pouquinho diferente, porque qual é o ponto aqui do revisionismo histórico? É que esse revisionismo histórico que eu estou falando aqui do Elvang, ele afetava os judeus. Então, assim, sim, ele tem relação, mas ele não chega a ser igual. São dois tipos de revisionismo histórico, né? Aquela ideia de mudar a percepção sobre a ditadura militar no Brasil. Só que o do Delvang é um pouquinho mais grave. Tá. Ter uma religião. Toda e qualquer pessoa, então, pode escolher ter ou não ter uma religião, uma crença religiosa. E aqui, quando eu digo crença religiosa, a nossa Constituição ela faz observações, tá? Ela coloca junto crença religiosa, filosófica ou política. Por quê? Embora o núcleo seja o mesmo, tá? Aqui a ideia, o foco é na ideia de crença. O que é uma crença? É aquilo que constitui a sua razão última de vida, aquilo que define boa parte do significado da sua vida. Então, por exemplo, maçonaria não se identifica como um tipo de religião, mas é uma crença filosófica. Então, tem essa proteção aqui. Ou o espiritismo também, que não chega a ser para alguns uma religião. Então, também se enquadra como uma crença filosófica de algum tipo. Estão entendendo? É uma crença última, de vez assim. Você pode escolher ter uma crença, não ter uma crença, e o Estado ele não pode te impor isso e nem impedir isso. Segundo núcleo, liberdade de divulgar. É a possibilidade de comunicar sua crença para outras pessoas. O que é que significa isso? Você pode primeiro, né? Bora dividir aqui isso em dois núcleos, tá? Você pode, uma coisa chamada proselitismo. Já ouviram falar em proselitismo? Eu digo, você ouvir falar e eu bloqueei todo mundo. Olha, eu vou desmudar vocês, mas aí cada um pode ficar mudo individualmente, tá? Tá bom. Fiquem, aí vocês escolhem, aí vocês podem escolher bloquear ou não o microfone. Gente, proselitismo é essencialmente um convite à crença, um convite à fé. É o que os monoteístas em geral fazem, cristãos, judeus e muçulmanos. Eles convidam de forma... É o conversionismo, né? Aquela ênfase em converter o outro indivíduo à sua crença religiosa. O proselitismo é um direito humano.
O direito a convidar outras pessoas a participarem da sua crença é um tipo de direito humano. É um tipo, não, é um direito humano decorrente da liberdade religiosa. Além disso, é o direito de culto, que é o direito de expressar publicamente a crença. O Brasil, na época do Império, por exemplo, não tinha essa crença. Não tinha esse direito, melhor dizendo, direito a manifestar publicamente uma crença. Em geral, o núcleo normalmente mais prejudicado dessa liberdade religiosa são os dois últimos, divulgar e mudar. Em alguns países, os três, como países de índole, países ateístas, como a China, até o ter a religião é proibido. Mas, na maioria do mundo, o ter é permitido. O que é proibido, normalmente, é divulgar ou mudar a religião, como a gente já vai chegar. E aí, o terceiro núcleo é mudar de religião. Que é a possibilidade de escolher abandonar uma fé e juntar-se a outra. Ok? Muitos países é proibido. Nos países mais radicais do Islã, é proibido isso, que é o caso dos países em que o chamado apostasia é crime. Para os direitos humanos, a apostasia não pode ser crime, tá? Bem, quais são os casos, no entanto, mais controversos? Deixa eu só ajeitar aqui. Ou casos mais sensíveis, controversos ou sensíveis. Bem, a gente já ouviu falar muito, escusa de consciência. O que é escusa de consciência, gente? Escusa de consciência é a possibilidade que nós temos de não cumprir obrigações que violem a minha crença. Eu não tenho direito, volta para cá, eu não tenho direito de ter uma religião, e aí quando eu digo ter, eu disse aqui para vocês, viver segundo essa crença. Se eu tenho esse direito, eu não posso ser obrigado a ter um tipo de conduta que seja contrária à minha crença. Então, direito de não fazer algo que viole a sua crença. Ok? Aqui tem um caso... Oi. Essa escusa de consciência, até que ponto ela vira intolerância religiosa? Como assim? Porque o senhor está falando que existe a escusa de consciência, que tem o direito de não fazer algo que viole a nossa crença, certo? Mas também existe aquele discurso de intolerância religiosa. Então, eu queria saber até que ponto eu posso ter essa escusa de consciência para também não ser julgado como intolerância religiosa, entendeu? Tá, deixa eu ver se eu entendi. De que forma, né, quando a pessoa exerce essa escusa de consciência, ela pode acabar sofrendo intolerância? É isso? Isso. Isso, esse é um ponto interessante mesmo. Mas socialmente é problemático, porque existem algumas religiões, como elas têm práticas que são distintas das práticas gerais, isso gera socialmente uma sensação de, como dizer, como se fosse um ônus para a sociedade. Poxa, por exemplo mais típico, os sabatistas, né? Então, como eles guardam sábado, então, às vezes, sabatista. Tá certo, sabatista. Às vezes fica aquela sensação, eles estão sendo um ônus, porque eles poderiam se adequar ao calendário geral e tal.
Só que juridicamente isso não é um problema, quer dizer, a intolerância religiosa é um problema, né? Por quê? Sim. Porque a intolerância religiosa vai configurar exatamente nessa tentativa de desrespeitar um direito que é assegurado tanto na Constituição quanto nos tratados internacionais. Então, aí sim se torna um problema. Porque a escusa de consciência ela deveria ser vista socialmente como uma garantia de direitos, como uma garantia de que minorias não serão rejeitadas socialmente, por exemplo. Mas sim, isso se torna um problema. Principalmente quando a sociedade não compreende a escusa de consciência como um direito. Às vezes a sociedade entende a escusa de consciência como um tipo de favor que é feito. Mas na verdade não. Ela é uma proteção que eu tenho a que os indivíduos vivam segundo as suas crenças. Bom ponto. Professor? Diga. Nessa situação, caberia aquela situação do adolescente de 15 anos, filhos de testemunhas de Jeová, que precisa de transfusão de sangue. Isso. E aí nós entramos naquela questão de se haveria ou não a garantia pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de que essa transfusão não fosse realizada, mas, por outro lado, eu iria ferir a questão da formação religiosa que esse garoto tem desde toda a vida dele, então ele não conhece de outra forma, entraria nessa discussão aqui, não é? Isso, exatamente. A transfusão de sangue é um outro exemplo de caso sensível aqui nessa parte de escusa de consciência, porque é o direito que eu tenho de não ser constrangido a isso. Só que aí, como bem destacaste, Mara, aí esse é um caso extremamente difícil de resolver, porque ele tem noção, ele pode ter feito esse primeiro ponto, né? Ele pode ter aderido a essa crença e ele pode querer viver dessa forma, só que isso ameaça gravemente a vida dele. E já aproveitando a tua pergunta, depois eu volto ali, mas esse é um direito limitado ou ilimitado? Ele tem limites? O que vocês acham? Sim. Todo direito tem, né? Então, sim, ele tem limites. Que limites a liberdade religiosa tem? Quando ela causa primeiro lugar, né? Pegando já esse caso, quando ela causa prejuízos graves à própria pessoa. Então, por exemplo, quando eu tenho um tipo de fé, por exemplo, que gera maus tratos físicos. Então, vamos supor que surge uma seita. E essa seita, no curso dela, ela tolera violência física. Ela tolera tortura contra seus membros. Ou ela exige, por exemplo, mutilação ou algo do tipo. Nesse caso, obviamente, essa crença não só pode, como ela deve sofrer intervenção do Estado. Por quê? Porque ela representa um grave prejuízo à própria pessoa. Agora, percebam esse termo, tá? É um grave prejuízo, porque o Estado também, volta lá que eu falei no primeiro ponto das liberdades. Se as liberdades são a proteção da autonomia individual, elas permitem que o indivíduo tome uma série de decisões de forma autônoma. Exemplo lá que a gente já discutiu, né, do arremesso do anão, e por aí vai. O caso da Marina Abramovic, que eu contei da atriz, né, que, enfim, se expõe de forma arriscada. Eu acho que é o Opus Dei também, né, professor? Tem uma tia que ela é proibida de tomar contraceptivos e tudo mais. Aí é uma restrição, só que aí não é uma grave restrição, isso. Aí é uma restrição, de novo, voluntária e que não representa um prejuízo grave. Então, é a pessoa que decide isso. Então, é proibido tomar contraceptivos. Então, é uma restrição que o indivíduo decide. Mas dizem também que dentro da Opus Dei tem, né, essas questões de causar dano ao próprio corpo e tudo mais. Eu acho que todo mundo sabe, mas acho que também o direito não intervém, né? Olha, na verdade, assim, eu não posso falar que eu nunca participei, né? Mas, assim, até onde eu saiba, é muito mais mito do que verdade. Eu vi no filme. Pois eu sei. Isso até ficou divulgado um tempo, mas, assim, até onde eu saiba, é mais mito do que verdade essa situação. Porque isso é um grupo mais fechado, mas, assim, até onde eu saiba, né? Era mais mito.
Bem, esse é um primeiro limite, né? Graves prejuízos à própria pessoa, mas também a situação de ofensa também grave ao interesse ou à ordem pública, vou colocar assim. Tá bom? Religiões que, por exemplo, representem um risco à à sociedade como um todo. Vamos supor que surge um grupo religioso anti-vacina. Anti-vacina tá na moda agora, né? Isso é um risco à ordem pública. Então, pode haver intervenção? Pode haver intervenção, tá bom? Então, quando houver graves prejuízos à própria pessoa, ofensa ou grave ofensa à ordem pública, o Estado pode sim intervir nesses casos. Esse não é um direito ilimitado, não é. Agora sim, claro, essa limitação ela sempre tem que ser muito, muito cautelosa. Isso com certeza. Professor? Oi. Um exemplo disso, então, seriam as testemunhas de Jeová, né? Que eles não aceitam transfusão de sangue. Em casos em que, por exemplo, o paciente está entre a vida e a morte e a família prefere, muitas vezes, deixar o paciente realmente morrer para não receber a transfusão de sangue, né? Então, o Estado pode intervir? Pode, mas em que situações? A transfusão de sangue, ela é uma escolha do indivíduo. Até aquela garantia que a gente vê lá no Código Civil, na parte de direito ao próprio corpo, que você escolhe o tratamento médico qual você vai ser submetido ou não. Então, o indivíduo consciente em cirurgias eletivas, ou seja, ele foi lá e agendou com o médico, doutor, dia 20 eu vou fazer aquela cirurgia, sei lá, no coração. Aí ele disse, olha, você vai precisar de 3 bolsas de sangue. Aí ele disse, não, doutor, eu quero fazer a cirurgia, mas eu não quero receber transfusão de sangue. Ele pode fazer essa escolha? Ele pode. Ele, consciente, pode tomar essa decisão. Agora, um terceiro não pode tomar essa decisão por ele. Porque aí volta esse ponto, né? Isso aí seria um tipo de grave ofensa à ordem pública. Quer dizer, seria mais encaixado na grave ofensa à pessoa, né? Que isso causa uma ofensa mais individualizada. Isso causa um grave prejuízo ao indivíduo. E aí, nesse caso, o Estado, sim, vai intervir. Agora, sim, o próprio indivíduo, ele pode tomar essa decisão, ele pode tomar essa escolha, desde que seja nessa circunstância em que ele está livre e consciente para tomar essa decisão. Perfeito. Tá? Gente, outro caso que já ficou conhecido, sacrifício de animais. Pode ou é maus tratos? Não pode, não pode. Ainda que não sejam considerados não humanos, não, ainda que não sejam... Tem algumas religiões que eles permitem. Eu cheguei a ver isso muito brevemente lá no cursinho, eu vi o professor de penal falando sobre isso, inclusive. Isso. Aí, Mara, tu acha que não pode também? Ainda que não sejam considerados pessoas não... Deixa eu ver como é que eu... Não eles humanas. Não são pessoas, só que eles são sujeitos à proteção contra... Mas são sujeitos... Não são sujeitos, são objetos da proteção do meio ambiente. Então, eles têm uma proteção contra os maus tratos. Só que aí, sim, então, em geral, o que é maus tratos? Toda vez que você vai lá e causa dor desnecessária ao animal. Aí vem a pergunta, abrange ou não abrange o sacrifício de animais? Abrange, tá bom? A liberdade religiosa, naquela parte lá de ter uma religião ou de viver segundo essa crença, ela envolve a possibilidade de realizar sacrifício de animais. Por quê? Porque isso é uma parte constitutiva da própria noção dessa religião e ela não se encaixa nesse limite, nem causa uma grave ofensa à pessoa e nem causa uma grave ofensa à ordem pública, tá bom? Então, é protegido pela liberdade religiosa. Ok? Aqui a gente conclui o núcleo das liberdades, locomoção, expressão e liberdade religiosa. Ok? Vou mandar esse material para vocês. Aí eu vou pedir para a Giovana conversar com vocês, se vocês também querem, junto com as outras turmas, ter as 2 aulas por semana, tá bom? Que vai ser mais ou menos essa duração, mais ou menos 1 hora,
de duração, ok? Que eu acho que é até melhor do que do que chat, porque o chat é ruim de conversar lá, tá? Gente, viram o vídeo que eu mandei? Só orientações gerais, tá? Deixa eu finalizar aqui.